Fala aí, guerreiros e guerreiras, professor Fortunato, tô aqui para esse nosso evento no YouTube. Boa noite, meus amigos do YouTube. A gente vai começar hoje esse evento para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre alguns temas específicos de legislação que vão ser cobrados na sua prova para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu sempre recomendo que o estudo de legislação, além das nossas aulas esquematizadas, além dos exercícios de provas anteriores, é importante que você também realize o estudo da lei seca. Eu sempre falo isso. É necessário estudar a legislação junto com a lei seca. O que é a lei seca? A lei seca é a lei pura e simples, sem jurisprudência, sem doutrina, é a lei onde você pode ler o texto original, né? Claro, você vai acompanhar as atualizações também. Ah, professor, onde é que eu posso encontrar esse texto, né? Você vai encontrar a legislação estadual nos sites das Assembleias Legislativas, no site, se for no caso da legislação federal, no site do Planalto, né? Então, o único cuidado que eu recomendo para você no que tange a legislação é ficar esperto com as atualizações, porque as legislações estaduais nem sempre os estados têm uma preocupação de manter a disponibilidade, a atualidade dessas legislações. Então, às vezes você entra e as leis mudaram muito, você não tem muita dificuldade de encontrar a lei atualizada. Isso é uma dificuldade também para nós, professores, quando estamos preparando as aulas para vocês. Então, recomendo que a grande dificuldade, o que vocês mais têm que ficar espertos é com relação a atualização das leis, porque muitas vezes os órgãos eles não têm essa preocupação de disponibilizar a legislação atualizada para o cidadão, na verdade, porque eles não estão disponibilizando para o concurseiro, né, para que você, cidadão, possa ter acesso. Bom, gente, então o nosso objetivo de hoje aqui é conversar sobre esses principais temas para a prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, mas antes eu queria trazer algumas novidades, como é que funciona, qual é a dinâmica aqui do DSO. Bom, então a gente tem o nosso combo aí para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul. O nosso combo está saindo pelo valor de R$700 ou 12 vezes de R$ 69,86. Lembrando que nesse combo você vai ter acesso a todas as disciplinas que vão ser cobradas na sua prova, né, as possíveis atualizações. Então você tem material teórico em vídeo e em PDF, os slides da aula, você tem as aulas QAP, que são as questões assertivas de prova, que são as aulas onde o professor responde, comenta questões de provas anteriores. Juntamente com o material teórico você tem os exercícios de fixação, que são exercícios de um grau de dificuldade um pouco menor, mas que tem o objetivo de fixar aquele conteúdo que você estudou, né? Então você tem uma série de elementos aí que vão te ajudar nessa reta final de preparação para a sua prova, beleza? Então, se você observar os resultados do DSO nos últimos concursos de carreiras policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, são muitas aprovações em boas colocações. Na verdade, o mais importante é mesmo você entrar, né, você ser nomeado. Então, isso o DSO tem conseguido fazer, não só nomear, como também passar muita gente bem ali nas cabeças. Beleza? Tranquilo? Então, eu acho que um dos grandes diferenciais também do DSO é o fato de você ter um contato direto com o professor, né? Então, os professores no DSO, eles têm essa responsabilidade, eles têm esse senso de estar sempre respondendo o aluno, de estar conversando com o aluno. Vocês têm acesso a gente nas redes sociais, têm acesso aos professores também na própria plataforma para tirarem dúvidas. Então, fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que vocês não vão ter esse distanciamento que às vezes você tem dos grandes cursos, né, assim, dos professores famosos, tal. Aqui todos os nossos professores, desde o mais conhecido até o menos conhecido, têm esse cuidado, têm essa preocupação de estar sempre atento a responder a você, aluno, beleza? Bom, para quem já é aluno do DSO, você vai com um desconto aí de R$100, né? Que é um desconto à vista, né? Para quem já é aluno, pô, claro, a gente faz uma grande diferença, né? Se o combo custa 700 e você já tem 100 de desconto, já dá uma grande diferença. Aí é um dinheiro que você pode investir também em outros componentes aí na sua preparação. Além disso, gente, um outro elemento importante é o Radar DSO. O Radar DSO, ele é a plataforma de questões do DSO. Aí você me pergunta, pô, professor, qual é a diferença do Radar DSO para as plataformas tradicionais? A diferença é que, primeiro, o crivo para que você tenha uma questão no Radar DSO, para que você tenha um comentário dessa questão, ele é muito elevado. O professor Juliano, que todos vocês conhecem, ele analisa todas as respostas. Gente, o Radar DSO tem mais de 40 mil questões. O professor Juliano, ele leu todos os comentários para verificar se eles realmente estão no nível elevado ou no nível que espera você, aluno.
qual é a dinâmica, qual é a pedagogia que se estabeleceu para o radar DSO? É que você, com uma questão, você consegue revisar aquele tópico todo. Então você não tem só o comentário da questão, mas você tem uma análise muito mais completa que faz com que você possa revisar todo aquele conteúdo. Então, dessa forma, você consegue, você não precisa fazer 1000 questões sobre o mesmo tema. Se você fizer 10 questões ali sobre aquele tema, você já vai conseguir revisar todo aquele tópico, né? E isso naturalmente ajuda muito porque quando você está nesse processo de preparação, um dos pontos que é mais relegado, mais deixado a segundo plano pelos alunos é a revisão. Então aqui você vai estar fazendo exercícios e vai estar também revisando os tópicos do conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então você tem aí os pacotes, né? Mensal, bimestral, trimestral, 4 meses, anual. Claro que quanto mais fidelidade você tiver com o radar DSO, mais descontos você vai ter, mais tempo você vai ficar com a gente, né? E eu não tenho dúvida que você não vai se arrepender, porque o que a gente entrega no radar você não encontra nas outras plataformas, beleza? Bom, a gente também tem o DSO Tutory. O DSO Tutory, ele é uma forma na qual você pode esquematizar o seu planejamento de estudos. Eu lembro que no meu processo de preparação, uma grande diferença que eu encontrei nos meus resultados foi no momento em que eu passei a adotar um planejamento. Então, até um certo momento eu estudava aquilo que eu estava afim, aquilo que eu estava com vontade, aquilo que, nossa, eu gosto de estudar isso. E depois que eu passei a adotar um estudo estratégico, montando um planejamento, claro que até aquele momento eu realizava um planejamento manual, né, gente? Eu colocava ali na mão e dividia as minhas horas do dia e fazia um planejamento. Hoje a gente tem a Tutory, né? A gente tem que usar a tecnologia. Então a Tutory, ela é uma plataforma integrada com o DSO, né? Onde você consegue montar o seu planejamento e ele está linkado com todos os itens do seu combo, né? Do seu estudo. Então você tem lá, pô, hoje eu vou estudar 30 minutos disso, 1 hora daquilo, mais 50 de exercícios. Então você tem isso direcionado para a sua realidade. Eu tenho certeza que principalmente para você que tem dificuldade de elaborar um planejamento, que tem pouco tempo, o DSO Tutor ele vai facilitar muito a sua vida porque você vai conseguir se organizar para principalmente finalizar os tópicos do seu edital. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, um valor aí, pô, super acessível, né, gente? 6 vezes de R$ 27,53 ou R$ 150 à vista, tá barato demais, né? Tendo em vista o que vai ser entregue para você e você vai ter esse acesso aí por 6 meses e ainda tem os 7 dias de garantia. Se você acessar, ver que não é isso que você quer, você pode cancelar, mas eu tenho certeza, porque os índices de cancelamento são baixíssimos, né? Porque todos os alunos aí que acessam gostam muito e percebem que é uma ferramenta que tem chances aí de realmente mudar a sua preparação. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente agora vai fazer algumas questões de prova, lembrando que eu trouxe alguns tópicos que vão ser cobrados aí na sua preparação de legislação aplicada à Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Então aqui é uma breve pincelada do que você vai encontrar no seu combo, né? Então no seu combo, além de você ter a teoria, lembrança importante, hoje é que você vai encontrar as questões no DSO. Hoje a gente tem o QAP 2.0. Qual é a diferença do QAP 2.0 para o QAP puro e simples, que seria o QAP 1.0, né? A diferença é que antes do QAP 1.0 você tinha somente a resolução de questões e os comentários do professor. Agora você vai ter uma revisão desse conteúdo e depois você também vai ter as questões comentadas. Então você vai ter condições de realizar as questões, ver os comentários do professor e ainda realizar uma revisão daquele tópico. Então, assim, tenho certeza que você não vai encontrar nada disso aí no mercado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos fazer algumas questões de prova? Bom, essa aí é a cara do que você vai encontrar no radar DSO. Esse aí é o formato, né, da questão, como ele vai estar. Então você tem aqui o número da questão, né, do que se trata, qual é a legislação, e vamos lá para o que interessa, né? Então, ao final de um procedimento disciplinar, o diretor decide aplicar a sanção de isolamento por 20 dias, divergindo totalmente do parecer do Conselho Disciplinar, que opinava pela absolvição por falta de provas. O apenado inconformado deseja recorrer da decisão.
considerando o capítulo 2 do título 4, assinale a alternativa correta sobre o fluxo recursal. Então aqui a gente está conversando sobre a possibilidade de se aplicar uma sanção disciplinar para um apenado, né, para um preso, e ele tem direito aí à ampla defesa, ao contraditório, mesmo ele estando preso, né, não é um regime totalmente assim autoritário, né, ele vai ter condições então de recorrer, ele vai ter condições de justificar. Né? Então existe um fluxo para o andamento desse recurso e é isso que a questão quer saber. Bom, então nessa questão a gente está conversando aqui sobre o decreto 46.534 de 2009, né? Esse decreto, ele trata do regime disciplinar aqui dentro do sistema penitenciário, né? Então você tem o sistema recursal, que está previsto nessa legislação, né? Então é importante primeiro a gente lembrar que existe um fluxo de recursos, né, administrativos. Então a gente tem o pedido de reconsideração, a gente tem o recurso ex officio, temos alguns prazos específicos, né? Temos a autoridade competente para decidir e os efeitos do recurso, né? Então de acordo com o decreto, você vai ter um recurso que a gente chama de um recurso ex officio, que é um recurso automático que vai ser dirigido ao superintendente da superintendência do sistema penitenciário, né? Quando você tiver uma decisão de uma autoridade administrativa que divergir do parecer do conselho disciplinar. Né? Então, no caso concreto, a gente pode pensar o seguinte: você teve um conselho disciplinar e esse conselho ele opinou pela absolvição do apenado, né, por falta de provas. Porém, o diretor ele aplicou esse isolamento por 20 dias. Né? Então, na questão aqui, a gente tem essa divergência entre o que o conselho disciplinar indicou, né, e a decisão do diretor. Então, dessa forma, você tem obrigatoriamente, né, a remessa para o superintendente. Né? Então, o conselho deu um parecer, né? Aí o diretor da prisão ele tomou um outro caminho, né? Ele decidiu aplicar uma outra decisão e aí você tem que obrigatoriamente enviar para o superintendente, né? Para que ele possa então realizar esse recurso ex officio. Né? Então você tem essa remessa obrigatória, né? O que vai estar lá previsto lá no artigo 29, né? Vai haver esse recurso ex officio para o superintendente quando essa decisão da autoridade administrativa for divergente da decisão do parecer do conselho disciplinar. Né? Então, por isso aqui que o nosso gabarito vai ser a letra B, né? Ocorrerá obrigatoriamente um recurso ex officio ao superintendente da SUSEP quando ocorrer uma divergência do parecer do conselho e for prejudicial ao preso. Então, vamos lá. O conselho de disciplina ele vai emitir um parecer. O diretor do presídio ele decide, não, discordo, ele aplica uma pena pior, né, uma pena prejudicial ao preso, diferente daquela que foi sugerida, né? Aí nesse caso cabe automaticamente um recurso ex officio aí para o superintendente para que ele possa então tomar uma decisão. Beleza? Tranquilo? Então, por isso aí que o nosso gabarito ele vai ser a letra B. Fechou? Bom, outras hipóteses que a gente tem aqui. Então, na letra A, ele fala aí que o apenado ele vai ter que protocolar um pedido de reconsideração no prazo de 10 dias úteis sob pena de preclusão. Né? Na verdade, qual é o erro dessa questão? É um erro com relação ao prazo. Né? O regime disciplinar estabelece que o prazo para o preso, para ele interpor um pedido de reconsideração, é de 3 dias e não de 10 dias úteis. Tá? Tranquilo? Bom, o único erro da questão é esse, que a gente tem essa diferença aqui no prazo. Tranquilo? Beleza? Bom, o apenado ele tem o prazo para ele recorrer dessa decisão, né? Mas o prazo ele é de 3 dias úteis para o pedido de reconsideração. Tranquilo? Beleza? Depois na letra C a gente tem aqui a afirmativa, né? O pedido de reconsideração deve ser enviado diretamente ao juiz da vara de execuções, que atuará como instância recursal administrativa, né? Então, na verdade, o pedido de reconsideração ele vai ser dirigido para a própria autoridade que proferiu a decisão. Então, primeiro eu vou pedir a reconsideração para o diretor e depois vai ter esse recurso ex officio. Tranquilo? Depois, na letra D, a questão fala o seguinte: se o diretor indeferir o pedido de reconsideração, ele tem 15 dias para remeter o caso ao secretário de segurança. Na verdade, você tem realmente esse prazo aí de 5 dias, né?
que não é um prazo de 15 dias, você vai ter um prazo de 5 dias. Além disso, o destinatário não é o secretário de segurança. O destinatário, ele vai ser o superintendente da SUSEP, né? Não é o secretário de Segurança Pública. E, por último, a gente tem aqui a letra E, que fala: o recurso ex officio suspende a execução da sanção, permitindo que o preso aguarde a decisão do superintendente em liberdade no pátio, né? Então a gente tem aqui o seguinte erro, porque o regime disciplinar ele não prevê um efeito suspensivo para aquela sanção até que haja uma nova decisão, né? O que é o efeito suspensivo? Eu entrei com recurso, ele vai suspender o efeito daquela decisão inicial? Não, a sanção vai continuar correndo ali até que haja uma decisão final. Então por isso que o nosso gabarito aqui é a letra B, beleza? Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. O apenado L, de 62 anos de idade, é flagrado comercializando cigarros artesanais com outros presos, que é uma falta média. Durante a apuração, L confessa o ato, mas alega que só o fez por ter sofrido coação resistível, ameaças leves, de um grupo de presos mais jovens. Ao aplicar a sanção, o diretor constata que L é reincidente em faltas disciplinares. Sob a dosimetria da sanção de L, conforme os artigos 17 e 18 do regime disciplinar, assinale a alternativa correta. Bom, então aqui a questão, ela traz uma hipótese na qual um apenado ele comete uma transgressão, né? Ele depois confessa essa transgressão, porém ele alega que sofreu coação resistível, né? Quer dizer, ele foi pressionado para exercer essa ação, né? E aí, beleza, aí ele pergunta sobre a dosimetria, né? Aí, para a gente assinalar a alternativa correta. Bom, vamos ver qual a primeira correta, depois a gente vê os erros. Nosso gabarito aqui vai ter que ser o quê? Letra C. Por que vai ser letra C? A coação resistível e a confissão espontânea são atenuantes que podem ser consideradas, mas a sanção de repreensão deve ser aplicada devido à reincidência em falta média. Então, é exatamente o que está previsto aí. A gente tem algumas hipóteses aí de atenuante, né? Então, essa confissão espontânea, essa coação resistível, o fato dele ter uma idade superior a 60 anos, né? Então, perceba que nada é de graça que está na questão. Então, a gente tem alguns elementos aí que fazem com que ele tenha alguns atenuantes, né? Bom, mas apesar da existência dessas atenuantes, né, ele é reincidente, né? É uma circunstância que acaba sendo uma agravante, né? Então você vai aplicar a repreensão quando você tiver uma falta média ou uma reincidência numa falta leve. Então por isso que a nossa letra C é o nosso gabarito. Beleza? Bom, vamos ver aqui os erros das outras questões. Então, na letra A, a reincidência é uma circunstância agravante que obriga a aplicação imediata de isolamento, mesmo que essa seja uma falta de natureza média. Bom, a medida de isolamento ela só seria aplicada para hipóteses de faltas graves, gente. A reincidência numa falta média não transforma ela numa falta grave. Então, por isso que a nossa letra A está errada. Depois a gente vai para a letra B. A idade superior a 60 anos e a confissão espontânea são circunstâncias atenuantes, enquanto a reincidência e a coação resistível são circunstâncias agravantes. Bom, aqui novamente, a coação resistível ela não é agravante, né? Ela é um atenuante. Agora, a reincidência, sim, ela é uma circunstância agravante, por isso que a questão está errada. Letra D, vamos ver qual é o erro aqui. Por ter mais de 60 anos, ela é imune a qualquer sanção disciplinar, devendo ter o registro apenas como advertência verbal. Gente, o fato dele ser maior de 60 anos não torna imune, ele somente vai ter isso como atenuante, tá? E na letra E, a gente tem aqui também a reincidência anula qualquer possibilidade de confissão ser considerada como atenuante, prevalecendo sempre o caráter punitivo sobre o educativo. Bom, aqui na questão o regime disciplinar ele não funciona por uma exclusão automática entre uma agravante e uma atenuante, né? Então a autoridade administrativa, ali o diretor do presídio, ele vai ponderar ambas ali na dosimetria, né? Então a reincidência ela vai ser agravante, mas ela não vai eliminar nenhuma atenuante, né? Então por isso que a nossa letra E está errada. Beleza? Bom, vamos para a última questão, né? O apenado K, condenado por crime cometido com violência contra a pessoa, atinge o lapso temporal para a progressão do regime fechado para o semiaberto. O diretor da unidade precisa emitir o documento que comprove o comportamento do apenado para o juízo da execução.
No prontuário de cá consta a conduta plenamente satisfatória. No entanto, para compor o parecer, o diretor conta apenas com as manifestações formais do psicólogo e do assistente social da unidade, pois os demais técnicos estão em greve. Com base no artigo 15 do regime disciplinar, assinale a única alternativa correta. Bom, vamos novamente para o gabarito e depois a gente comenta as demais, tá? Aqui, novamente, o nosso gabarito vai ser a letra C. O que afirma a letra C? Que esse procedimento está irregular, pois a lei exige a manifestação formal e individual de pelo menos 3 servidores de um rol taxativo. Que rol é esse? Medicina do trabalho, ensino, assistência social e psicologia. A gente só teve a manifestação do assistente social e do psicólogo, faltou ainda de mais um profissional, que poderia ser um profissional de segurança e um do trabalho, né? Então, por isso que a nossa letra C está correta. Ele diz que o procedimento está irregular, né? Que é o procedimento que é narrado aqui na questão. Bom, vamos ver aqui os outros itens, né? Na letra A, qual é o erro da letra A? O documento de comportamento é válido apenas com 2 manifestações técnicas, pois a psicologia e o serviço social são áreas fundamentais. Bom, a gente já viu que a gente precisa da manifestação de pelo menos 3 profissionais. A manifestação do diretor supre a falta de pareceres técnicos, desde que a conduta do preso seja plenamente satisfatória há mais de 1 ano. Bom, aqui novamente a gente tem um outro erro, né? Porque o erro está na seguinte situação: o fato do diretor se manifestar, ele não vai afastar a exigência, né, que você tenha uma manifestação aí de pelo menos 3 profissionais. Beleza? Então por isso que ela está errada. Letra D. Em crimes violentos, a progressão de regime depende exclusivamente da conduta como neutra, sendo dispensável qualquer manifestação técnica. Bom, nessa alternativa aqui, qual é o erro? Para você progredir, você exige que você tenha um comportamento compatível com o padrão satisfatório, né? Então é imprescindível e é necessário que você cumpra algumas exigências, né, previstas na legislação. Bom, gente, a questão erra no seguinte, porque ela fala que a progressão vai depender de uma classificação de conduta como neutra. Porém, essa classificação de conduta como neutra, ela não é um parâmetro, porque ela é uma classificação que ela é aplicada para o preso nos primeiros 60 dias dele, porque é um período de adaptação, né? Então ela não vai constituir um parâmetro, né, um requisito para a progressão de regime. E por último, a gente tem a letra E, né? Caso o preso possua conduta plenamente satisfatória, a avaliação técnica torna-se facultativa, independente da natureza do crime. Gente, da mesma forma que a avaliação técnica, a avaliação de profissionais especializados, ela não é facultativa. Quando você tem crimes aí que são crimes de violência ou crimes de grave ameaça, né, você não pode dispensar, né, o legislador decidiu, né, que você não pode dispensar essa classificação de conduta, você não pode dispensar o parecer técnico, a avaliação dos profissionais, né? Então você vai continuar precisando, tendo a avaliação. Então, quer dizer, a gente vai lá no artigo 15 que trata, vai ser obrigatória a realização de avaliação para análise dos benefícios de progressão, né, nos crimes cometidos com grave ameaça contra a pessoa, ou violência ou grave ameaça, né? Então, não é independentemente da natureza do crime, por isso que está errada. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, a gente vai então finalizar essa nossa aula aqui, que na verdade foi uma pincelada, né? O ideal é que você naturalmente estude toda a legislação, principalmente você vai ver que esse regime disciplinar ele tem muitas características, muitas interpretações, então a gente precisa aprofundar, estudar artigo por artigo, então talvez se você for acompanhar essa resolução aqui sem nunca ter visto, você vai achar um pouco confuso. É importante que você então acesse o nosso combo, que você tenha acesso a todo o conteúdo para que você possa então entender o que a gente está falando aqui e de que forma isso pode ser cobrado na sua prova. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Até a sua aprovação. Forte abraço.